quarteirização nos contratos públicos. Eu tenho certeza que tem gente que vai ficar com o cabelo em pé essa hora, porque muita gente tem resistência à terceirização. Imagine a quarteirização. Eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos enfrentar essa questão de um modo diferente do que você está acostumado a ver. Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse em grandes empreendimentos. Imagine a construção de um aeroporto de grande porte. Imagine a fabricação de um veículo. Nessas duas situações ocorrem terceirizações e quarteirizações. A terceirização é quando nós contratamos um particular, no serviço público, quando nós contratamos um particular para a execução de um serviço específico e determinado. Ocorre que, na administração pública, como nos grandes empreendimentos, passa-se a ter várias empresas de terceirização envolvidas no assunto. Então, chega um determinado momento em que gerenciar todas as empresas terceirizadas é uma necessidade. E essa necessidade acaba caindo no colo do servidor público. E agora com uma legislação perversa, exatamente perversa. O servidor público é obrigado a fiscalizar as carteiras de trabalho para verificar as anotações e a sua regularidade. É obrigado a fiscalizar o recolhimento do fundo de garantia. É obrigado a fiscalizar o recolhimento do INSS. E detalhe, não é fácil fazer isso, porque as remunerações variam. Por exemplo, um servidor que falta, qual é o valor que vai ser recolhido do fundo de garantia? Qual é o valor da previdência? Então, esses detalhes acabam fazendo com que o servidor se especialize em gestão de pessoas e acabe até, em alguns casos, substituindo o servidor ou empregado que faz a folha de pagamento na empresa. Tal o nível de exigência hoje na terceirização de mão de obra. Por isso, há algum tempo, nós estamos sugerindo que na terceirização de mão de obra, você contrate uma empresa para fazer a gestão e a fiscalização das empresas terceirizadas. Não se assombre com essa ideia. Ela tem amparo legal. Como tudo que nós recomendamos, recomendamos com base na lei, ainda que seja com uma interpretação diferente do que os outros operadores do direito aplicam. Aonde está o amparo legal para a quarteirização? Está no artigo 67 da Lei de Licitações. Artigo 67 da Lei 8666. No artigo 67 foi definido que quando contratamos uma empresa, a administração pode sim contratar um assistente para o servidor, que vai fiscalizar a gestão. Além da responsabilidade dele, ele passa a ter uma responsabilidade dividida com a empresa contratada. Note o seguinte caso. Um determinado órgão público de grandes dimensões tem um contrato de conservação e limpeza que foi contratado em homenagem à regra do parcelamento, separado do contrato de jardinagem, que foi contratado separado da vigilância, que foi contratado separado do contrato de recepção. Às vezes até se consegue colocar dois contratos só, mas às vezes o rigor com que atua o órgão de controle obrigando o parcelamento vai ensejando vários contratos. E depois, diante de 5, 10, 15 contratos, a administração percebe que tem que colocar alguém para fiscalizar. E aí escolhe um servidor. E o pior, às vezes designa com uma expressão terrível na portaria, vírgula, sem prejuízo das suas outras atribuições. Ou seja, o servidor que às vezes já está sobrecarregado de serviço passa a ter que gerir um contrato. E normalmente ele não recebe pré-qualificação, uma prévia qualificação ou uma pré-qualificação. Ele é designado. No meio do caminho ele começa a perceber que ele tem que fiscalizar o fundo de garantia, a frequência, e começa a perceber que ele tem que estudar essas matérias, porque elas não estão todos os dias disponíveis. Por exemplo, responda rapidamente. Incide fundo de garantia sobre o adicional noturno feito em regime de hora extra? Qual é a parcela da Previdência Social nessa situação? Ou seja, uma hora extra feita depois das 22 horas. Você calcula a primeira hora extra ou o primeiro adicional noturno? Está vendo? A situação é complexa.
e isso está no colo de um servidor público que tem que gerenciar às vezes 1, 2, 10 contratos. Então, para isso, a regra da quarteirização é também uma bandeira nossa e uma permissão da lei. Não torne mais difícil o que já é difícil para você, criando interpretações que não estão compatíveis com a nossa realidade hoje. Continue acompanhando nosso trabalho e lembre-se de nos auxiliar na divulgação desse trabalho que fazemos para você no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, e acompanhe também o resumo do Diário Oficial. É 3 ou 4 minutos com a síntese das informações mais importantes para você.